mais uma aula. Hoje nossa aula é de português para a turma do 4º ano. O assunto será notações léxicas que estão dentro da página 39 até a página 45, tá bom? Sobre esse assunto que eu vou conversar com vocês e vou explicar para vocês, mas deixa eu te falar algo que na página 39 até a página 42 é só sobre o texto e interpretação de texto. O texto ele tá falando sobre o Uapé, a lenda indígena. Então você vai ler esse texto para responder tanto o estudo do vocabulário, que é essa partezinha no final do texto, que é o vocabulário. Você vai responder as perguntas sobre o vocabulário e sobre o texto, que é o estudo do texto, até a página 42, tá certo? Então, lê o teu texto, faz essas atividades do começo, para poder não ficar faltando tarefa, entenderam? Então, interpretação de texto e vocabulário depende de quê? Da leitura do texto. Então, vai lá na leitura, faz ela bem direitinho, para poder você responder as perguntas. E agora, na página 43, o assunto notações léxicas. Esse nome meio que complicado é para te dizer que a gente vai trabalhar hoje sobre alguns acentos. Lembra de acento agudo, acento circunflexo, tio, cedilha e hífen, certo? Então, esses sinais aí, eles são conhecidos como, no livro de vocês está notações léxicas, mas cada um ele tem uma função. Vamos aprender um pouquinho dele para depois a gente ir para as atividades. Presta atenção. No livro de vocês, o primeiro que ele está falando aí é sobre o acento agudo. Vocês sabem que o acento agudo, ele tem um som aberto. O acento agudo, ele tem um som aberto. Lembra de vovó? Olha só, vovó, acento agudo. E já o vovô é o acento circunflexo, que é o chapeuzinho. Então, voltando. Acento agudo, ele emprega-se sobre as vogais tônicas abertas, A, E e O, ou sobre as vogais tônicas I e U. Ou seja, o acento agudo ele pode ser usado nessas vogais, mas ele tem um som aberto. Olha como é o acento agudo. Esse tracinho. Um tracinho que fica em cima da letra que tem a sílaba forte, certo? Que tem o som, ele fica aberto. Já o acento circunflexo, que é o conhecido chapeuzinho, ele já tem um som mais fechado. O agudo aberto, o circunflexo fechado. Um exemplo bem fácil que vocês não vão esquecer é vovô e vovó. Vovô, acento circunflexo. Vovó, acento agudo, aberto, fechado. Então, esse acento circunflexo, ele emprega-se sobre as vogais tônicas A, E e O, para indicar o timbre fechado. Lembra? Agudo, aberto, circunflexo, o som é mais fechado. Gravaram? Vamos para a próxima. O tio, o que é um tio? Aquela cobrinha que a gente coloca em cima da letra, certo? Esse tio, ele indica a nasalidade das vogais A e O. Quando eu falo, se eu falar a palavra pão, eu tenho o tio em cima. Mas se eu tirar o tio de cima, vai ficar pau. Não fica? Esse som, ele é representado, ele significa que esse tio, ele muda o tom da palavra, o som da palavra, certo? Então, o tio indica a nasalidade das vogais A e O. Então, pão, não, vão, mão. Se eu tirar um tio, o som fica diferente. Não. Quando ele diz nasalidade, fala a palavrinha aí.
não. Quando você diz assim, ó, não, fala dessa forma que eu tô te dizendo. Isso aqui do nariz, ele chega a dar uma tremidinha. Fala de novo. Não. Sentiu? É isso mesmo, por isso que ele fala que o tio indica nasalidade, ou seja, dá uma vibração, tá certo? O cedilha. O que é o cedilha? É aquela cobrinha que fica embaixo da letra C, que quando ela tem, ela também fica com um som diferente. Por exemplo, se eu botar aqui, eu tenho uma palavra, maçã. Eu sei que maçã é com C cedilha. Mas se eu tirar a cedilha dessa palavra, vai ficar como? Maçã. Aí você vai dizer, ô tio, o que é maçã? E eu sei. Eu não sei também não. Eu acho que nem existe essa palavra. Por quê? Porque existe maçã com C cedilha. Mas maçã, eu acho que não existe. Certo? Tem um outro exemplo aqui. Estação. Se eu tirar a cedilha, fica como? Como? Estacão. Estacão. O que é isso? Estacão. Sei não. Outra palavra. Espaço. Se eu tirar a cedilha, vai ficar como? Espaco. Estão percebendo a diferença? Que a cedilha, ela é importante para o significado da palavra, para o sentido da palavra. Olha, aí emprega-se unicamente com a letra C. Essa cedilha, ela só é usada, ela só aparece embaixo da letra C. Não aparece na letra D, na letra B, na letra G, não. É somente embaixo, essa cobrinhazinha linda aí, é somente embaixo da letra C. C de casa. Ok? Entenderam? Agora vamos para a próxima. Hífen. Emprega-se para unir principalmente palavras compostas. O que são palavras compostas? Alguém sabe? Me diz aí. Palavras compostas. O hífen, que é esse tracinho aqui, ó, ele liga duas palavras para dizer uma única coisa. Um exemplo, guarda-chuva. Guarda é uma palavra, chuva, outra palavra. Quando a gente liga essas duas palavras com hífen, ele significa uma outra coisa. Guarda é um guarda do trânsito. Chuva é a chuva que cai. Mas se eu disser guarda-chuva, é a sombrinha que protege a gente do quê? Da chuva. Ele vai guardar a gente da chuva, para a gente não se molhar. Não é fácil? Por isso que a gente usa o hífen, certo? Então vamos lá. Na página 44, a atividade começa para a gente praticar. Leia o texto e responda as perguntas. Lê esse textinho aí, bem pequenininho, verde, e responde a letra A, B, C e D. Fácil. Na segunda questão, complete as frases de acordo com a notação lexa. O que é notação lexa? Acento agudo, circunflexo, hífen, cedilha, tio. Em algumas palavras, o som aberto das vogais será indicado pelo acento. Qual é o acento que tem um som aberto? Fácil, fácil. Como nas palavras, aí você vai pensar numa palavra que tem um som aberto e vai colocar aí. Letra B. Em uma palavra composta, lembra que a gente acabou de ver? São duas palavrinhas ou mais. Palavras compostas como... Aí você pensa numa palavra composta e coloca aí. Os elementos serão unidos pelo... Qual é a notação lexa que a gente usa? Eu já fiz até o gesto, ó, treinando, dando uma fila. Em algumas palavras, o acento... Qual é o acento que indica o som fechado? Aí você coloca aí na linha. Das vogais, tem aí no texto, no assunto, quais são as vogais que tem um som fechado. Para
a letra C ganhar um som de S antes das vogais, aí bota lá as vogais, devemos utilizar a cedilha como em. Aí você pensa numa palavra que tem cedilha e coloca aí. Terceiro, coloque os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo. Tem 3 frases, A, B e C. Vocês vão colocar todos os sinais. Se está faltando agudo, circunflexo, hífen, tio, cedilha, todos esses vocês vão completar nessas palavrinhas. E na página 45, ele está falando palavras com S e SS. Lembra de uma coisa. A palavra com 2 S's, ela tem um som de um S só. Mas, por quê? Se você ver o exemplo, aí tá falando o seguinte, ó. Olha, lê a palavra, a primeira palavra, sapo. E vê a terceira palavra, missa. Sapo, missa. Tem o mesmo som ou não? Tem. Só que nunca uma palavra, ela vai começar com SS. Isso é uma regra. Ela não pode começar com SS, com RR, com LH. Tem algumas regrinhas que não podem. Não existe. E nem com cedilha. Nunca nenhuma palavra vai começar com C cedilha. Nunca nenhuma palavra vai começar com SS e RR. Nunca. Se você colocar, vai ficar errado, porque não pode. Ele está dizendo o seguinte, ó. No início de palavras, ou quando entre vogais, entre consoante e vogal, a letra S terá o som de S. Ele deu aí 2 exemplos, ó. Sonhar e conseguir. Tudo tem um som de S. Já no quadro retângulo azulzinho aí, tem quando estiver entre vogais, a letra S terá o som de Z. Olha só. A palavra casa. Casa. O S está no meio de 2 vogais, sim ou não? Pensa na palavra. Casa. C-A-S-A. Então, o S está no meio de 2 vogais A. Não exatamente precisa ser a vogal A, mas qualquer vogal, se o S estiver no meio, ela vai ter um som de Z. Se quisermos preservar o som do S entre vogais, devemos usar o SS. Jamais se inicia uma palavra com SS, que foi o que eu acabei de falar. Então, ó, pássaro, passear, carrossel, tudo isso, ele tem um som de S. Eu quero preservar esse som de S entre as vogais, então eu tenho que colocar 2 S's, certo? Página 45, primeira questão, ele diz assim, ó. Observe as palavras com S e SS e depois responda as questões. Pousada, posse, saída, consecutivo. Letra A. O que aconteceria com as palavras posse se fosse escrita apenas com um S? Tira um S e lê a palavra agora. De posse, tirou um S, ficou como? Isso. Pose. Sim ou não? Mudou o som ou não? Ele está mandando você fazer o seguinte. Depois responda as questões. O que aconteceria com a palavra mudou? Eu já praticamente dei uma resposta. Mas escreve aí com as suas palavras. Por que a palavra saída não foi escrita com SS? Qual é a regrinha? Saída, o S está no começo. Pode palavra com SS no começo? Pode não. Muito bem, vocês ó, aprenderam. Letra C. Que diferença você percebe entre as palavras pousada, olha o som, pousada e consecutivo? Pousada, consecutivo. Qual é a diferença do som? Coloca aí a resposta e acabou a atividade. Tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima aula.